Fala, jovem! A paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade, um programa de jovens, feito por jovens e para jovens. Você que está aí, que está nos assistindo, acompanhando, participando desse momento, que é um momento gostoso, você sabe, né? Um momento em que a gente aguarda durante a semana, onde a gente está com o estúdio repleto de jovens aqui. E esses jovens nós vamos apresentar para você agora. Você vê aqui quem são os jovens que estão presentes ao estúdio nessa edição, né, a gravação do programa, e que vão ser apresentados daqui a pouquinho para você. Eu vou começar fazendo o seguinte, normalmente eu começo pela pessoa que está me apoiando, eu vou começar agora pelo lado de cá. Depois eu passo para o jovem que está na condução aqui, me ajudando na condução do programa. Vou começar pelo jovem companheiro, ungido. Obrigado pelo jovem. Willer Campos. Willer, Pai Senhor, seja bem-vindo. Pai do Senhor, pastor Josias, Pai do Senhor, pastor Fábio, Pai do Senhor, jovens. Isso. O Willer deixa a gente mais à vontade, né? Que é mais jovem, né, Fábio? Talvez nem tanto, né? A diferença. Engana bem, não engana? Pastor Fábio Lúcio, de Brasília, Pai do Senhor. Amém. Paz do Senhor, Josias, Willer. Amém. Os nossos queridos irmãos jovens e a todos vocês que estão participando aqui conosco. Muito bem, daqui a pouquinho você vai saber qual é o tema do programa de hoje, Thalisson vai dizer ali, mas a presença do Willer e do Fábio aqui é muito interessante porque ambos são ligados à ciência e fé, que é um tema do interesse dos jovens e que os jovens muitas vezes são colocados diante de situações no seu dia a dia, no ambiente, na questão universitária, do ambiente, do espaço universitário. Você vai saber daqui a pouquinho, como eu falei, qual o tema, e eles vêm responder sobre isso, são vinculados ao trabalho de filosofia e fé, são vinculados ao trabalho de ciência e fé, ou seja, é algo que eu tenho certeza que vai ser muito interessante, você vai saber e vai saber agora. Primeiro eu vou falar com o meu colega Thalisson. Paz do Senhor, Thalisson, seja bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Josias, obrigado. Aos pastores, sejam bem-vindos, aos jovens aqui presentes e a você que está nos assistindo. Como o pastor Josias mencionou, hoje vamos tratar de um tema muito pertinente à vida do jovem, que é o criacionismo e o evolucionismo. Um tema que, por muitas das vezes, nós, no âmbito escolar, faculdade, somos argumentados, questionados, às vezes, de forma sadia e muitas das vezes de forma também afrontosa, né? Então aqui esse bate-papo vai ser para a gente sanar as nossas dúvidas e acredito eu que vai ser de grande valia. Muito bem. Então, você já quer começar fazendo uma pergunta? Vamos sim. Já temos aqui, vamos botar os jovens para trabalharem, né? Vamos fazer aqui uma pergunta. Thales, deixa eu te interromper. Desculpa, deixa eu interromper aqui, antes de você chamar os jovens que vão participar, porque a gente fala em criacionismo e evolucionismo. Tá? Talvez para quem está dentro do ambiente universitário, são duas expressões que são fáceis de entender e de contextualizar. Eventualmente, para alguém que ainda não esteja no ambiente universitário, nós temos adolescentes que assistem, né? Apesar de que esse tema, normalmente, ele já começa a ser tratado no ensino médio. Sim. Tá? Eu queria pedir só para o Fábio fazer uma pequena introdução sobre esses dois termos e o que significam. Bom, o termo criacionismo, primeiro importante dizer que criacionismo não significa a crença em um Deus criador. Esse é o primeiro ponto. Você tem criacionismo bíblico e criacionismo até científico, né? Então, mas a base do criacionismo é que um ser, vamos colocar assim, criou todas as coisas. As coisas não surgiram de uma forma qualquer, não surgiram pelo acaso. O evolucionismo, ele aponta, é uma filosofia, nós podemos dizer, porque tudo faz parte da filosofia, e é uma hipótese baseada no entendimento não testado de que as coisas vieram do acaso para o simples, para o complexo, ou seja, houve uma evolução, não houve uma criação, né? Alguns filósofos naturalistas, a gente pode falar depois, né? Porque, eles eram naturalistas porque o naturalismo é um ramo da filosofia que entende que a natureza era eterna e, pela eternidade dela, ela cria seres mortais. Então, aí já se dá para colocar um entendimento dessa diferença e do que a gente vai tratar aqui no âmbito dessa questão. Muito bem. Vamos tentar simplificar.
né? São questões que, do ponto de vista científico, são complexas, até para tentar se chegar a uma tese, vamos assim dizer, ou a uma hipótese, que na Bíblia é apresentada de maneira muito clara e direta e objetiva, né? E nós vamos tentar aqui, então, trabalhar para que todos entendam qual o sentido. Então, vamos lá, Thaleson. Perfeito. Vamos à primeira pergunta. O jovem Kainan pode se apresentar. Pai do Senhor Jesus, meu nome é Kainan, sou da Igreja de Vila Velha 3, do Ministério do Pastor Tarcísio de Mello e Pastor Adriano Elacha. Bem, a minha pergunta, pastor, é como que a gente pode lidar com os ensinos e as discussões sobre evolucionismo na escola e na faculdade também? Quem começa? Você quer começar? Fala, Willer. Normalmente a gente está acostumado, né? Eu também sou professor de jovens e nas escolas esse assunto ele gera muita polêmica, né? Sempre quando a gente começa esse assunto, gera muitas indagações. Mas eu acho que vale a pena nós falarmos com os nossos irmãos o seguinte. Quando a gente vai olhar para a história da ciência, e a gente vai observar isso principalmente entre os séculos XV e século XVII, na ciência havia uma percepção da existência de Deus. Então, Deus ele era colocado como o centro de todas as coisas. E aí a gente vai observar inúmeros cientistas que eram criacionistas. Então, você tem Isaac Newton, Copérnico, Kepler, o próprio pai da taxonomia moderna, Van Carl Linneu. Então, isso corrobora com a ideia de que Deus, havia uma percepção da existência de Deus. E a gente vai percebendo que, ao passar do tempo, essa concepção ela vai sendo deixada de lado. E, principalmente a partir do século XIX, o naturalismo, que o pastor Fábio já explicou aqui muito bem, ele vai tomar conta completamente da academia. E aí a gente tem aquelas ideias trazidas por Charles Darwin. E ele vai fazer a publicação do livro Da Origem das Espécies. E Darwin ele coloca alguns alicerces, né, para amparar que as espécies elas se modificariam ao longo do tempo, como ancestralidade comum, seleção natural. Então, tudo isso foi sendo incorporado na academia. Ao passar dos séculos, ao passar dos anos, hoje, quando nós olhamos para as universidades, este tema ele está impregnado como um fato científico. E como o pastor Fábio bem colocou, quando a gente fala de evolução, a teoria da evolução, ela basicamente é uma hipótese. Por que ela é uma hipótese? Porque você precisa de milhões de anos para que ela seja comprovada. Então, há muito mais lacunas na teoria da evolução, muito mais perguntas do que respostas satisfatórias. Mas na academia, muitas vezes, esse assunto ele é tratado simplesmente como um fato científico. E assim, muitas vezes, é ensinado nos livros didáticos. Então, a gente se depara com isso no ensino médio, no ensino fundamental também, e principalmente nas faculdades, especialmente aqueles jovens que vão estudar ciências biológicas, que é onde o assunto ele mais é aprofundado. E aí, respondendo a pergunta, né, do nosso irmão Kainan, como que o jovem vai lidar com isso? Eu diria que ele vai lidar com isso da mesma maneira que, por exemplo, Daniel e seus amigos, eles lidaram ali com essa situação em Babilônia. Então, eles foram levados de Jerusalém, mas eles sabiam de onde eles eram, eles tinham uma identidade, eles conheciam o Deus que eles serviam, então eles conheciam a verdade. Na academia, na faculdade, na escola, nós vamos nos deparar com inúmeras teorias diferentes, hipóteses, ideias da ciência. Mas isso daí faz parte do conhecimento humano. Então nós vamos aprender, nós vamos estudar essas coisas, mas isso é o quê? É da razão, faz parte do conhecimento científico, faz parte da ciência. Agora, o jovem que é servo de Deus, ele tem uma experiência com o Senhor, então ele vai saber distinguir isso muito bem. Aquilo que faz parte da razão e a sua experiência com Deus que está atrelado à fé que vem de uma outra dimensão, a quinta medida, né, que vem da eternidade de Deus. Fábio, você quer comentar? Eu gostaria de colocar, fazendo um contexto aqui dentro da palavra, né? A gente costuma dizer o seguinte, que a ciência, ela nasce ali
quando a serpente, né, o adversário, oferece à mulher, a Eva, faz aquela oferta, né? Sereis como Deus. Então, ela falou, olha, pode desobedecer, não tem problema. E ela foi lá e viu a árvore, e ela diz assim, a árvore era agradável aos olhos, era boa para se comer e desejável para dar entendimento. Tudo aquilo que o homem queria, porque queria ser igual a Deus, né? E ali a gente vê o nascimento da ciência. A concupiscência da carne, ela viu que era boa para se comer. A concupiscência dos olhos, agradável à vista. E a soberba da vida, né? Para dar entendimento. Então, a ciência nasce ali porque ela é humana. Ela não transcende. Ela está dentro do limite do homem, né? O William falou aqui da quinta medida e a ciência está na quarta. Não há como você transcender. Então, a partir dali, né? Depois, principalmente na descendência de Caim, a gente vê o que veio. O homem, quando perdeu a referência do absoluto, a comunhão com o Senhor, ele cai num outro plano, é o plano humano mesmo, é o Cronos. Então vem os medos, vem as apreensões e vieram os mitos. Os mitos era como explicar aquilo que estava acontecendo na própria natureza. Por que o sol nasce, por que se põe, a lua, a chuva, as tempestades, relâmpago. Então, os mitos vieram para trazer de uma forma, como tradição, a cada geração, né, explicações para aquilo que estava acontecendo baseado em poderes sobrenaturais, né? E isso permeou, estou fazendo só um contexto aqui, só para a gente entender onde é que nós estamos e de onde tudo isso veio, né? Porque vem de longe. Então, os primeiros filósofos, que foi exatamente no tempo da filosofia cosmológica, eles vieram para poder tentar resolver esse problema dos mitos, que ninguém queria. Eu quero saber o que é que verdadeiramente está acontecendo. Então, eles entraram na observação, ou seja, um grupo começou a observar, é o chamado empirismo, observar aquilo que estava acontecendo para poder tirar as suas conclusões. Então, o naturalismo ele veio exatamente dessa forma. Alguns criam que Tales cria que a água era a origem de todas as coisas, outros já criam que era Demócrito, né? A terra, fogo, ar e a própria água. E isso veio permeando, né? Quando chegou no tempo de Aristóteles, né? A filosofia antropológica, isso se volta para dentro do homem, mas o homem com as mesmas questões, né? Aí a questão da verdade, de onde viemos. Por quê? Porque a filosofia, a ciência, não consegue dar conta daquilo que o homem precisa, aquilo que ele perdeu. E ele perdeu onde? Ele perdeu lá na eternidade. Então, toda essa questão, o Willer colocou aqui no século XVII, veio à tona isso de uma forma muito veemente. Por quê? Porque no tempo medieval foi o período de trevas, tanto espiritual quanto secular mesmo. Quando chegou o século XVII, no meio do caminho estava Lutero, ele colocou aquelas 4 teses, então aconteceu aquela mudança completamente, o avivalismo veio e a filosofia veio exatamente para tentar massacrar aquilo que havia sido colocado no prumo, né? Então veio Descartes e iniciou o chamado século das luzes, né? Por que luz? Porque eles, os racionalistas, eles queriam colocar luz naquilo que era trevas, vieram das trevas. Só que a luz que eles queriam e colocaram foi a da razão. E aí floresceu novamente essa questão, né, de onde viemos, como viemos. Então, o evolucionismo veio, Darwin, e chegou até hoje, até os nossos dias. Tem 150 anos que foi escrito esse livro, A Origem das Espécies. E ela está vindo até hoje, mas como que? O nosso entendimento, como forma de oposição à igreja, ao evangelho. Descredenciar a presença do Criador, toda a operação de Deus. Então, tudo isso faz parte de um contexto espiritual. Estamos tratando aqui de uma forma até um pouco, né, científica, mas espiritualmente é a grande oposição que vem nas escolas, nas universidades, em todos os sentidos da nossa vida, né? Eu entendo que o principal contexto do evolucionismo é exatamente esse que o pastor Fábio ele mencionou. Porque o evolucionismo ele vai desconsiderar a figura do Criador
e vai centralizar todas as atenções na criatura. Então, o desenvolvimento das espécies, elas se dão por si só. Então, ela não tem uma necessidade de um criador para que isso viesse a ocorrer. Então, esse é o ponto específico do evolucionismo que nós precisamos ter essa atenção. Porque o jovem, que ele é bem amparado, que ele tem uma experiência com o Senhor, ele está tudo certo, ele vai entender aquilo como uma ideia da ciência e ele vai seguir a sua caminhada espiritual. Mas veja bem, um jovem que ele, por algum momento, ele não teve, né, essa experiência, ele não viveu essa experiência com Deus, muitas vezes o acesso a essa informação pode causar algumas dúvidas, algumas indagações, e por isso que a gente sempre tem que fazer essa distinção. O pastor Gedeuti, ele sempre preocupa com isso, né? Distinção, o que é ciência, o que é fé? Então isso tem que ficar muito claro para todos, porque aquilo que faz parte do conhecimento, ele é importante, ele faz parte da nossa vida, mas é tão somente para o nosso conhecimento de fato. O importante é a nossa experiência com esse Criador que nós conhecemos bem, que a palavra do Senhor nos fala. Eu vou fazer aqui uma leitura do que vocês acabaram de falar e submeter à validação de vocês dentro da ótica daquele, vocês são estudiosos da área, tanto da filosofia, das ciências gerais. O objetivo do evolucionismo é tentar explicar algo que para ser explicado, no caso do criacionismo, né, ou tentar se opor ao criacionismo, e o criacionismo, para ser explicado, o homem teria que alcançar Deus. Então, como Deus não é alcançável pelo homem natural, sem a operação do Espírito Santo, sem o sangue de Jesus, sem a experiência de salvação, então, como o homem não consegue explicar Deus pela razão, ele cria uma hipótese, né, que ele também não consegue comprovar. Sim. Não é comprovada cientificamente. Mas cria essa hipótese e aquele que quer ignorar a ação do Criador, como você falou, focado na criatura, sim, ele passa a preferir essa hipótese do que aquilo que a palavra do Senhor diz. Tá certo? Agora, eu acho que um aspecto que é interessante nisso, dentro desse contexto dos jovens, no ambiente de colegas, professores, né, e tudo mais, que foi a minha experiência. O que acontece? Deus não pode ser explicado, Deus não pode ser atingido por um homem que não está na presença dele, não pode ser alcançado por um homem que não está na presença dele, e por aquele que está no mundo. Mas o testemunho do jovem é percebido. Então eu não posso forçar ninguém a crer em Deus. Mas aquele que mesmo que não queira crer em Deus, vê na minha vida como testemunho do que Deus faz por mim, chama atenção. Isso ele pode perceber. Quando Deus dá uma bênção, quando ele abre uma porta, quando ele intervém numa situação que traz um benefício, quando aquela pessoa, eu gosto muito de dizer isso aos jovens, às vezes o jovem, na presença do Senhor, ele eventualmente até se sente um pouco deslocado em certos ambientes e todo mundo quer pertencer ao grupo. Isso é natural do ser humano. Nós somos seres sociais, nós queremos pertencer, queremos ter a sensação de pertencimento. Então, às vezes, o jovem se sente um pouco deslocado, é aquela coisa de não vamos chamar fulano não, porque ele é crente, entendeu? E, às vezes, isso machuca a gente, né, do ponto de vista social, na nossa humanidade, aquela coisa toda. Isso acontece. Mas pode ter certeza que essas mesmas pessoas estão vendo que esse jovem é diferente. E quando estão essas pessoas em dificuldade, em angústia, em luta, elas acabam procurando o servo porque elas sabem que o servo tem uma experiência diferente. Então o que eu quero dizer é o seguinte, ele não pode explicar Deus, ele não pode explicar a criação, mas ele sabe que você tem uma experiência diferente. E isso acaba por ser um diferencial. Deus não nos chamou para sermos cauda, nos chamou para sermos cabeça. Então, isso é um diferencial na vida de vocês para enfrentar, exatamente, né, o dia a dia desse ambiente social, que é o ambiente universitário. E você lida exatamente, porque a pergunta está no sentido como lidar com isso, né? Uhum. Bom, lidar é o conhecimento da palavra e como o pastor Josias colocou, é a operação do Espírito, que vem de uma forma completa, né?
Quando você tem essa operação na sua vida, a sua vida é diferente, seu testemunho é outro, seu posicionamento diante de determinadas situações, dos convites principalmente que assolam aí as universidades, as escolas, né, as propostas são diversas, você tem uma posição e você é firme na presença. Isso é o grande diferencial. Agora, o conhecimento de ciência, né, isso aí está facultado a qualquer um. Isso. Exatamente. Não há impedimento nenhum. A pessoa pode dizer, fulano acredita em Deus e não em Darwin. Mas o Deus que ele acredita age na vida dele, que eu estou vendo. É verdade. Isso é um diferencial. Amém? Thaleson, vamos seguir, meu Amém. amigo. Como jovem, dentro disso devemos estar afirmados, né? Na palavra de Deus que é viva e eficaz e deixar o Espírito Santo de Deus nos conduzir, né? Amém. Aí não Glória tem a Deus. erro. Agora, uma jovem de Inhanguetá irá fazer a próxima pergunta. A paz do Senhor, eu me chamo Gabriela, sou da igreja de Inhanguetá, do Ministério do Pastor José Renato. Gabriela, Inhanguetá fica em que cidade? Fica em Vitória. Vitória, que nós temos gente do Brasil inteiro assistindo. A gente daqui sabe, mas só pra gente deixar isso aí. Desculpa, pode continuar. E a minha pergunta é a seguinte: como o evolucionismo ele interfere nas nossas vidas nos dias atuais? Pode responder. Vou dar uma pequena palavra, depois o Willer pode continuar. Bom, na verdade, a grande oposição que vem, né, que nós já começamos a colocar aqui, vem sobre a nossa fé, né? Mas se você está firmado na presença do Senhor, você tem um posicionamento, se o Senhor está te falando, nós podemos ouvir tudo que for. E vamos ouvir. Os jovens ouvem todo tipo de situação. Mas o William lembrou aqui de Daniel, né? Daniel, se você olhar na situação de Daniel, né, no momento em que Daniel foi levado para a Babilônia, você poderia dizer assim, olha, impossível alguém servir a Deus naquele lugar. Exato. Nós estamos vivendo exatamente num mundo que, se você olhar pela razão, você vai dizer assim, olha, é impossível ser um servo de Deus nesse lugar. Mas era diferente. Daniel, ele colocou diante do Senhor, ele buscou o Senhor, ele fez prova do Senhor no sentido de que sabia que o Senhor ia operar na vida dele e o Senhor deu conhecimento e a graça, né? A sabedoria, né? Diante de todos. E é isso que o Senhor vai, ou seja, lidar nesse sentido, né? Lidar com não só evolucionismo, qualquer outro tipo de ciência que, de certa forma, afronta a palavra, afronta a nossa fé, nós vamos lidar pelo Espírito. É pelo Espírito, saber como fazer. E o Senhor vai dar a graça. Daniel, ele aprendeu a língua dos caldeus. Daniel, ele aprendeu sobre a cultura babilônica. Ele e seus amigos tiveram que aprender lá muitas coisas. E muitos jovens, os que principalmente estão no ensino médio, ou até estão se preparando, por exemplo, para a prova do Enem, vão estudar essa teoria. Então, eles vão lidar com isso no seu dia a dia, naturalmente. E até mesmo aqueles que estão nas universidades. Então, até mesmo vocês trouxeram alguns exemplos, né, de situações que são de confrontamentos, né, e o servo de Deus algumas vezes vai lidar com tudo isso. Mas como que o jovem ele vai, então, agir nessa situação? Né? Ele também vai agir no confronto? Né? Vai ficar razão contra razão. Eu acho que o melhor a se fazer em situações como essa é o jovem ele realmente ter o papel de servo. Né? O seu testemunho, a sua oração, a sua busca, porque a essência de quem realmente ele é, aquilo que o pastor Josias ele mencionou, do seu testemunho, por si só já falará por ele. Então, essa relação, né, com o evolucionismo, ela vai ocorrer naturalmente no ambiente acadêmico, no ambiente estudantil, mas nós sabemos que temos, de fato, algo muito maior, né, do que simplesmente o que está escrito num livro de ciências ou uma ideia de alguém, porque nós conhecemos as palavras eternas do nosso Deus. E é isso que é importante para nós. Glória a Jesus. O Senhor Jesus, veja só, os jovens, normalmente, né? Às vezes a situação, Josias colocou muito bem, que às vezes é afrontado e colocado diante de situações em que você sente a necessidade de se defender no sentido de uma afronta à sua fé, à sua posição, etc. Mas o Senhor Jesus, ele deixou um ensino muito interessante, porque ele, em todo o seu ministério, ele foi tentado pelos escribas, anciãos, fariseus, e certa vez eles perguntaram a Jesus assim, olha,
com que autoridade tu fazes esses sinais? Jesus sabia que não adiantava nem falar. Não adiantava. Aí ele devolveu a pergunta. Assim, olha, eu vou dizer com que autoridade eu faço, mas vocês vão dizer primeiro uma coisa. O batismo de João era do céu ou era dos homens? Aí eles ficaram apertados. Bom, se nós falarmos que é do céu, ele vai dizer assim, então por que não creste? Porque João Batista, né? João Batista batizou, anunciou a ele, olha, esse é aquele que há de vir após mim, que eu não sou digno nem de desatar as alparcas, né? A correia das suas alparcas. Então eles falaram, bom, desse lado aqui não tem jeito. Bom, se nós falarmos que não era do céu, o batismo de João não era do céu, aí nós estamos numa dificuldade também, porque todo o povo crê que João Batista era profeta. Aí eles disseram assim, não, nós não sabemos. E Jesus então disse assim, eu também não vou dizer com que autoridade faça essas coisas. Então, mas veja só, na situação, às vezes num grupo grande, não há como você testemunhar alguma situação. Mas no ministério do Senhor Jesus, observe, né? Nicodemos foi falar com ele, foi lá e recebeu uma benção. Natanael, né? Natanael era daqueles, né? Que tem muito Natanael aqui, né? Olha, pode vir alguma coisa de Nazaré, pode vir alguma coisa de algum crente. Esse crente não sabe nada, não entende nada, está preocupado com um Deus que eu não creio, né? Mas o Senhor operou na vida dele. Com Zaqueu, a mesma coisa. Então, pelo nosso testemunho, pelo testemunho dos jovens, o Senhor encaminha aqueles que, na verdade, precisam de uma bênção para você dar uma palavra. O testemunho já está sendo dado, o pastor Josias colocou muito bem. Mas aí a palavra, né, por meio da oração, por meio do clamor, vai ser colocada nos lábios dos irmãos para poder completar uma obra, porque o Senhor nos chamou para estar em qualquer lugar que a gente esteja, para dar um testemunho e para nos usar para a salvação de vidas, né? É aquela coisa, né? Não, você acredita que foi Deus que fez todas as coisas? Prova que não foi. Exatamente. Transfere o ônus da prova. Transfere o ônus da prova, prova que não foi. Pronto, acabou. Não vai provar? E veja só, Josias, tem um detalhe, o seguinte, qual o benefício das pessoas crerem que Deus fez todas as coisas? Nada. Porque Ele fez. Ele fez todas as coisas. Agora, o projeto de salvação é diferente. Aí é preciso crer num projeto de redenção que Ele propôs desde a eternidade. Aí sim. Então, essas discussões sobre criacionismo, evolucionismo, a gente tem a palavra, a gente sabe aquilo que o Senhor fez, a criação, mas não há benefício nenhum, qualquer tipo de discussão. O evolucionismo, o Willer colocou muito bem, trata com bilhões de anos, né? As transformações, vai evoluir, né? Começou com um bico pequenininho, ficou com um bicão, né? Não é porque ficou emburrado, não, é porque o tempo aconteceu. Às vezes essa evolução acontece perto da gente. Pois é, ficou com o bico emburrado. Mas não há como você provar. O método científico, teve um cientista, filósofo também, né? No século XV, que ele mostrou, falou assim, para você provar alguma coisa, criar uma teoria, você tem que primeiro coletar as evidências, você tem que organizar as evidências, você tem que criar uma hipótese. Não, então, diante disso aqui, a minha hipótese é essa. Você tem que comprovar a hipótese, verificar se a hipótese está correta, aí sim, depois você tem uma teoria. Então, evolucionismo, não tem jeito de você provar. E Josias colocou muito bem aqui, né? É só inverter o ônus da prova também. Vamos lá. Fábio, você veio de Brasília para cá para participar conosco do programa. Vontade, e né? Agora nós temos uma pergunta que veio de Brasília para te encontrar aqui. De Brasília é mesmo? Veio do nosso irmão Leonardo Setúbal, de Brasília, Distrito Federal. Leonardo, eu conheço o Leonardo. Conhece, né? Asa Sul. Isso. E ele vai fazer uma pergunta agora. A pergunta é difícil não, né? Não, vamos ver. Vamos ver. Então, fala, jovem. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meu nome é Leonardo Setúbal, eu sou da Igreja Cristã Maranata da Asa Sul, em Brasília, no Distrito Federal, do Ministério do Pastor Marcos Aurélio. Levando em consideração que nas escolas, universidades e até mesmo entre a comunidade científica, a teoria mais aceita sobre a origem da vida é a proposta por Oparin e Haldane do evolucionismo químico, nós, servos do Senhor, conhecedores da palavra
e que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, como dito em Hebreus 11, versículo 3, precisamos ter fundamentação bíblica para defender o nosso posicionamento que o Senhor criou todas as coisas. Onde nós podemos encontrar versículos e fundamentação bíblica, além da revelação, para defender que o nosso Deus onipotente criou todas as coisas? A paz do Senhor Jesus. Obrigado, Leonardo, pela sua participação. A pergunta de alto nível, hein? Sem dúvida. Tá com você. É uma pergunta muito interessante, porque, na verdade, na década de 30, 20, 30... Década de 20, isso. Foi 20, né? Sim. Tanto Oparin como Haldane, eles postularam uma hipótese da criação da vida a partir de uma chamada sopa probiótica, né? Ou seja, é como se fosse ali na Terra primitiva, então começasse a haver, devido à atmosfera, calor, as descargas atmosféricas que aconteceram, a criação de vida a partir de aminoácidos, né? Então, formavam proteínas, e proteínas se juntavam, formavam células, né? A gente sabe que isso aí é impossível, porque para você formar, até está o biólogo aqui que pode falar melhor do que eu, mas para você ter uma célula, você precisa ter um DNA. E o DNA é uma relação, uma codificação, como se fosse uma estrutura definida, planejada para dimensionar tudo que a célula ela precisa fazer, ela precisa viver. Mas na década de 50, então, veio o tal de Miller, foi um cientista. O que ele fez? Ele montou em laboratório, fez uma experiência e os tubos de ensaio, etc., colocou metano, hidrogênio, né? Foi hidrogênio? Metano, hidrogênio, amônia, nitrogênio. Só não colocou oxigênio, eu vou falar do oxigênio depois. E aí, com descarga atmosférica, eles chegaram à conclusão que realmente gerava, né? Os aminoácidos. Sim. E o aminoácido era a base da proteína. Então, a partir daí, eles entenderam que essa sopa probiótica, ou seja, do inanimado, poderia vir a vida. Tá? Agora, essa teoria dele, a própria ciência, viu, Leonardo? A própria ciência já condenou essa experiência. Ele tinha ganhado um prêmio, né? Alguns dizem que ele tinha ganhado um prêmio e retiraram até o prêmio dele, né? Por quê? Porque quando ele fez aquela experiência ali, ele considerou uma série de parâmetros que não cabe. Primeiro, considerou uma atmosfera da Terra daquela forma. Não se tinha nem condição. Outra coisa, ele não colocou o oxigênio. O oxigênio é fundamental para você ter o ozônio. O ozônio é a proteção para os seres vivos. Se tirar o ozônio da atmosfera, todo mundo sabe, o buraco de ozônio, né, o que acontece? Doenças de todo tipo, né, na pele, etc. E também um detalhe, se ele colocasse oxigênio, acho que ele foi até inteligente. Na hora que ele desse a primeira descarga atmosférica, o laboratório explodia. Eu acho que daí, Josias, que começaram a pensar que os cientistas, né, no laboratório, o laboratório explode por conta disso. É muito interessante até contextualizar, porque tem alguns, muitos livros didáticos de biologia colocam essa hipótese de Oparin e Haldane e o experimento de Stanley Miller e Harold Urey como se fosse uma constatação da hipótese deles. Alguns deixam isso muito bem claro. Mas é importante dizer exatamente isso que o pastor Fábio ele trouxe. Porque hoje a ciência sabe que nessa atmosfera primitiva da Terra, certamente havia presença do gás oxigênio. São estudos que foram feitos por meio da geologia, estudando rochas, identificando óxido de ferro, chegou-se à conclusão que já existia oxigênio naquela época, principalmente por causa desses motivos que o pastor Fábio colocou aqui também, né? E assim, honestamente, assim como o pastor Fábio falou que a ciência já tem os seus embates, é por isso que nós não podemos ancorar em momento algum a nossa fé em aquilo que é razão. A ciência ela modifica a todo momento. Uma verdade que foi há décadas atrás, ela se altera, hoje não é mais. Então, são coisas que são passageiras, né? A ciência ela evolui com o decorrer do tempo. Mas um aspecto interessante é que a ciência ela enfoca muito
nessa questão da origem da vida, no que é espontâneo, né? Na formação espontânea da vida. Mas se a gente for observar até o que a palavra do Senhor nos fala, que eu acho que está relacionado também à pergunta que o Leonardo ele fez, a palavra ela vai mencionar a primeira vida em Gênesis 1:11, e disse Deus, produza a terra erva verde. A primeira menção de vida que a Bíblia vai fazer vai ser nesse verso, que é em relação ao reino vegetal. E se a gente for observar esse texto na palavra, o que está falando? Está falando o seguinte, que disse Deus, produza a terra erva verde. Quando você percebe, a terra é um inanimado, é a matéria não viva. Veja só, Deus, a partir do inanimado, ele produziu a vida. Mas como que ele fez isso? Somente por um atributo que só pertence a ele, que é a onipotência. O e disse Deus é a sua palavra. Então, a partir da onipotência da sua palavra, aquilo que a ciência jamais vai conseguir descrever, aquilo que a ciência jamais vai conseguir explicar os mecanismos que fizeram a vida existir, a palavra do Senhor já estava falando, que é a onipotência da palavra. E aí a gente pode até fazer uma implicação, né, pastor Fábio, com relação à própria biogênese, que somente vida pode gerar vida, que é uma constatação científica, um princípio da ciência hoje. Que foi no século XVII, né? Por Louis Pasteur, não é isso? E se nós formos olhar com mais profundidade esse texto, Jesus, ele é a própria vida, ele é a palavra viva. Então, a partir da palavra, a vida que está contida na palavra foi capaz de gerar a vida na obra criadora. Então, em nada, absolutamente nada, isso pode, de alguma maneira, confrontar a fé de um servo cuja experiência está pautada na palavra de Deus. Glória a Deus. Esse texto, não sei se é possível complementar aqui, esse texto foi citado pelo Leonardo, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de forma que aquilo que se vê foi feito daquilo que não é aparente. Então, o primeiro ponto é pela fé, ou seja, pela fé que nós cremos que os mundos, aqui é cosmos, né? Todo o universo, tudo aquilo que Deus criou foi feito. Mas no livro de Gênesis, você tem ali o primeiro verso, né? Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio criou Deus. O verbo criar ali, que é o bara, é um verbo que ele é conjugado apenas com um sujeito que é Deus. Por quê? Porque bara significa criou do nada para existir durante um determinado tempo. Isso. Então, isso é fundamental. Quando Deus começa a criar, começa aí Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, então está mostrando toda a criação. Quando ele cria em 6 dias, é o tempo dele, no 7º descansou. Depois do 7º dia não teve mais nada, não houve mais criação. A criação parou ali, nos 6 primeiros dias. E o detalhe, que ele colocou um tempo, colocou um limite. Criou do nada para existir durante um determinado tempo. Ou seja, a obra criadora ela vai acabar, ela vai se encerrar. Mas Deus estabelece a grande obra da redenção, que essa aí, ela não vai se encerrar, porque é o projeto de Deus para a nossa salvação. E é isso que é importante. Ela não se encerra para a igreja, porque a igreja vive a eternidade. Sim. A obra redentora se encerra para o mundo. Exatamente. Ou seja, o tempo o parênteses vai fechar, o tempo da graça vai fechar. É isso mesmo. Amém? Bom. É interessante esse aspecto que você falou, William, que a ciência ela muda com o passar do tempo, né? A gente vê, às vezes, isso no dia a dia. Esse alimento que não faz bem à saúde, daqui a pouco assim, a gente descobre que ele faz bem à saúde. Isso. Até hoje eu estou esperando que eles descubram que o hambúrguer faz bem à saúde. Eu acho que vai ser difícil, ansiosamente por esse dia, viu? Mas agora, falando sério... Eu costumo dizer, José, o seguinte, a ciência é como uma escada. Então, você vai subindo os degraus. Mas, como ela é relativa, ela está na 4ª medida, tem hora que o degrau que você subiu, alguém disse assim, isso aí não é seguro mais não, pode descer. Desce 2, desce 3 e vai de novo. Uma outra coisa dentro do aspecto da criação, e aqui é uma frase, uma expressão, aí o pastor Gideuti, ele tem expressões assim que são, que a gente guarda, né, extraordinárias. E eu me lembro uma vez que ele disse o seguinte, o carpinteiro tem a sua ferramenta de trabalho, o ferreiro tem a sua ferramenta, o pedreiro, o mecânico tem a sua ferramenta. A ferramenta de trabalho de Deus é a palavra. Disse Deus, haja luz e houve luz. Isso. Então isso é maravilhoso, é glorioso, né? E é esse Deus que tem essa ferramenta, que é o poder da sua palavra,
que é o Deus que está no meu coração, no coração de vocês, no coração de você que está assistindo e que está ao nosso lado nos acompanhando, nos abençoando. Mas vamos seguir aqui. Vamos lá, Thalisson. Agora, meu amigo Nilson, Vai lá, por Nilson. favor, pode fazer a pergunta. Paz do Senhor, pastores, a paz do Senhor, os jovens que estão aqui presentes. A minha pergunta é a seguinte. Nilson, antes de você dizer a pergunta, de que igreja você é? Eu sou da igreja de Porto de Santana, em Cariacica, Cariacica, do pastor muito bem. Marcos Roberto. Isso, vai lá, faz a sua pergunta. E a minha pergunta é a seguinte, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 1, 21, ele fala a respeito da impossibilidade da sabedoria humana de alcançar aquilo que é divino. E ele fala que a pregação nesse contexto seria loucura, porque o homem, tentando alcançar a Deus, não conseguiria e chegaria à conclusão de que, na verdade, tudo se trata de uma loucura. E a minha pergunta é a seguinte, como que o jovem deve proceder nos ambientes em que ele vá e que ele seja taxado pejorativamente, de forma afrontosa a respeito da sua própria fé? Eu vou iniciar aqui, no primeiro capítulo de Coríntios, nesse texto, tem um pouco mais acima, diz que a palavra de Deus é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Esse verso é importantíssimo, porque a palavra é loucura, né? Os gregos buscavam sabedoria, os judeus sinais. Eles queriam sinais. O judeu queria sinal porque, sobretudo, era o Messias, né? E os gregos estavam querendo sabedoria. Não mudou. Ou seja, hoje as questões são as mesmas. O mundo está buscando isso aí. Ninguém quer buscar o Senhor. Quer buscar é um sinal que está acontecendo e nós estamos vendo, nós estamos diante de sinais e avisos porque o tempo está próximo para a volta do Senhor Jesus. E muitos buscando sabedoria. E sabedoria humana não transcende. Por isso que Paulo disse assim, a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. É isso que vai operar na vida do homem. Amém. Bom, eu até responderia também de uma forma bem simples essa pergunta. Eu acho que da mesma forma que nós não podemos usar a ciência para tentar demonstrar que Deus existe, alguém da sua faculdade, um professor ateu, um colega, ele não pode também usar a ciência para confrontar a sua fé, porque são coisas completamente diferentes. Então, aquilo que é do conhecimento humano vai ficar para a razão, vai ficar para a quarta medida. São coisas completamente diferentes. Então, as constatações que hoje são conhecidas, elas podem se modificar amanhã. As teorias que são mais aceitas, elas precisam ser falseáveis, ou seja, elas precisam estabelecer pontos que, se um determinado outro estudioso chegar à conclusão que aquela parte ali ela não está correta, ele demonstrar isso, aquela teoria cai por terra. E nós já observamos isso ao longo do tempo diversas vezes. Modelos científicos sendo substituídos por novos modelos. Teorias sendo substituídas por novas teorias. Então, aquilo que faz parte da ciência não pode ser usado para confrontar a sua fé. Ele pode até tentar, mas aí o que o jovem ele precisa se lembrar é o seguinte, em que está firmada a sua fé? Está firmada no conhecimento humano? Ela está firmada numa comprovação científica de que algum ser criou alguma coisa? Ou a sua fé ela está amparada pela palavra de Deus e pela experiência que ele tem de servir um Deus vivo? É essa pergunta que o jovem precisa responder. Muito bem. Vamos seguir? Vamos sim. Agora, Lara, por favor, pode se apresentar e fazer sua pergunta. A paz do Senhor, meu nome é Lara, eu sou da igreja de Conduza 1 aqui de Vitória e o ministério é o pastor Kleber Araújo. A minha pergunta é como nós podemos ter argumentos sólidos quando somos confrontados acerca do criacionismo? Posso começar? Vai lá, William. Bom, na verdade, a gente até falou na resposta anterior, né, que a gente não vai usar a ciência para provar a existência de Deus. No entanto, a obra criadora, nós observamos circunstâncias, e isso que eu estou falando está descrito na palavra de Deus, né, em Romanos 1:20,
que nós somos inexcusáveis. O homem ele é inexcusável quando ele olha para a obra criadora de Deus. Então, a própria complexidade do universo, a maravilha que nós observamos da fauna, da flora, de tudo que está ao nosso redor. Então, o que a gente vai observar é o seguinte: os argumentos que nós vamos encontrar, nós podemos encontrar inúmeros deles. Hoje você tem, além da teoria da evolução, você tem outras propostas para explicar a existência da vida, para explicar a existência do universo, como, por exemplo, o próprio criacionismo científico. A gente tem o próprio design inteligente, que ele prevê que causas inteligentes se fizeram necessárias para explicar toda essa complexidade que existe ao nosso redor. Então, hoje, existem trabalhos que são publicados, muitas vezes eles não são tão divulgados, né, Pastor Fábio? Mas sim, nós temos conhecimento deles. Nem todo trabalho científico que é feito, ele chega até os livros didáticos. Alguns deles ficam só nas discussões acadêmicas. Mas, por exemplo, quando nós observamos, existe um trabalho que foi feito no ano de 2003, estudando a argila, que percebeu-se que as reações químicas que acontecem ali, as propriedades químicas presentes, elas teriam sido fundamentais para a formação da primeira vida. Então, como nós comentamos aqui a respeito de Gênesis 1:11, nós já verificamos ali que o Senhor, ele formou a primeira vida usando a própria terra. E a gente vai observar também outros trabalhos publicados, por exemplo, um cientista, o sobrenome dele é Griffin, confesso que me fugiu o primeiro nome dele, mas ele publicou isso no ano de 2007, diversos elementos químicos que estão presentes no pó da terra se encontram no corpo humano. E é interessante quando você vai olhar o texto no original, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então, essa palavra no contexto original hebraico, ela está relacionada muito à questão de partículas minúsculas, muito pequenas, que, se a gente for observar, são os próprios átomos, são os próprios elementos químicos. Então, hoje já se observou por meio desse trabalho mais de 20 elementos químicos que estão presentes lá e também no organismo humano, né? Então, há uma série de outros trabalhos também, a gente poderia citar aqui. Existe um trabalho que, inclusive, ele foi intitulado, é um nome bem sugestivo, né, como Eva mitocondrial. Em que consistiu esse trabalho? Uma cientista chamada Rebecca Lican, no ano de 1988, ela pegou amostras de células de pessoas espalhadas pelo mundo todo, na Austrália, nas Américas, na Europa, na África, e ela foi estudar essas células. Mais precisamente, ela foi estudar as mitocôndrias, né? Vou só falar aqui que quem não é da área, a mitocôndria é uma estrutura, um orgânulozinho que fica localizado no interior das nossas células, e a mitocôndria ela tem um DNA próprio. E esse DNA ele é herdado somente via materna. Então, nós recebemos esse material genético, a mitocôndria, da nossa mãe. Nós não recebemos do nosso pai. Existem algumas exceções, mas 99,9% nós recebemos somente da nossa mãe. Então, ela fez o estudo dela, ela fez um rastreamento das mutações que elas ocorrem de forma muito constante no material genético da mitocôndria. E a conclusão que ela chega ao final do artigo dela é que todas essas pessoas tiveram, todas essas pessoas que foram estudadas tiveram em algum momento, foram originadas de uma mesma mulher, de uma mesma única e mesma mulher. Então, é um trabalho que é bem interessante, não é muito divulgado, mas, inclusive, a própria ciência intitulou esse artigo como Eva mitocondrial. E mais adiante, alguns anos depois, outros dois pesquisadores, Schiller e o outro nome me fugiu aqui agora, eles pegaram esse estudo da doutora Rebecca Lican e conseguiram ali, por meio do rastreamento, identificar que esta mulher teria vivido entre 6.000 e 6.500 anos atrás.
nós não estamos querendo dizer aqui que se trata da Eva da Bíblia, mas é um estudo interessante, né, que de uma certa forma ela vai trazer implicações para nós que robustecem aquilo que está descrito na palavra do Senhor. Então são alguns exemplos, tá, assim, de estudos que são encontrados na ciência, né, que a gente poderia utilizar. Um outro ponto é o confronto, né, com o evolucionismo, é que a teoria ou a hipótese é que você sai do simples para o complexo. Você começa com, né, um conjunto de aminoácidos que agrupam, geram proteína, e daí vai evoluindo até virar um peixe, virar um réptil, e aí vai assim por diante, né? Até a ancestralidade, né, que Darwin colocou era exatamente isso. Era como se fosse o coacervados, né? Sim. Coacervados é o nome que eles deram, coacervados, e que a partir dali geraria uma árvore, um ancestral único que seria esse aí gerado. Bom, o primeiro ponto é que a palavra do Senhor, ela registra claramente, né? Nos dias da criação, registra a criação segundo a sua espécie. Criou as aves segundo a sua espécie. Então, há uma caracterização de, digamos, de as barreiras, né? As barreiras entre as espécies, porque Deus cria cada uma das espécies e você não tem condição de, por reprodução, migrar de uma espécie para outra. Não existe isso. Aliás, a questão até da evolução, eles falam, o homem veio do macaco, né? Isso não é de Darwin, não. Isso aí é de Aristóteles. Aristóteles estudou muito isso e entendeu dessa forma que... Que maldade com os macaquinhos, né? Pois o pastor José te diz, né, que entender que o homem veio do macaco tem que entender o reverso também, porque tem muito homem virando macaco também nesse sentido. Mas é o simples para o complexo. Não existe. Deus, quando criou todas as coisas, criou nessa complexidade, que é o ser humano, que é o universo, as leis estão estabelecidas, né? Quando a criação acontece, ele usa o verbo, haja luz. O verbo está referenciado lá em João, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, é Jesus, é um instrumento que Deus usa para a criação de todas as coisas e que sustenta todas as coisas por meio da sua palavra. Então, a criação é muito clara, é muito coerente, é muito direta. A Bíblia, ela não se contradiz. A ciência se contradiz. Por isso que, quando Paulo escreve a Timóteo, assim, Timóteo, guarda o depósito que a ti foi confiado. Que depósito é esse? É a fé. Tendo horror às palavras, né, profanas e às oposições da chamada falsa ciência, pela qual alguns se desviaram da fé. Ou seja, não há interesse de nós confrontarmos isso, né? As pessoas vêm com determinadas teorias, isso está presente. Nós temos que entender aquilo que está sendo colocado, discernir por meio da palavra e até mesmo não entrar em discussão. O Senhor vai colocar as pessoas certas na hora certa para nós falarmos do grande projeto. Esse programa está sendo absolutamente diferenciado, né, em função desse conteúdo, da riqueza desse conteúdo. Eu recomendo que você, jovem, você que está assistindo, vocês que estão aqui, né, no estúdio, ao chegar em casa, assistam também, porque há argumentos, e isso é muito importante. Num ambiente em que a coisa é tratada dessa forma, em que há um embate de argumentos, você tem, desse contexto, desse programa, argumentos que são precisos no nosso posicionamento, e argumentos trazidos por pessoas que são estudiosas dessa área, que têm uma história no estudo dessa área. Isso é muito interessante. E, usando os argumentos, você pode, no final das coisas, depois de você usar os argumentos, você pode fazer igual aquele cego de nascença. Que quando vieram para falar que foi curado por Jesus, vieram falar assim, não, mas como é que é? Tá, com questões filosóficas, teológicas, ali, é isso, não é? Ele falou assim, eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora vejo. Entendeu? Então, como é que é isso? Eu só sei de uma coisa, eu conheço o Deus que eu creio, Ele fala comigo, eu tenho uma experiência real com Ele, e eu tenho que testemunhar dessa experiência que eu tenho. Tá certo? Vamos lá? Vamos seguir? A gente tem mais uma participação, não é isso, Thales? Isso. A última pergunta da jovem Stephanie. Pode falar sua igreja, seu ministério, fazer a pergunta. Eu sou Stephanie, sou da igreja de Rua 7 de Setembro, no centro de Vitória, no ministério do pastor Wellington Pontiar.
E a minha dúvida, a minha pergunta é: ter a compreensão da teoria da evolução pode fortalecer ou enfraquecer a fé dos jovens? E, na verdade, eu entendo que nenhum nem outro, porque isso faz parte do conhecimento humano, né? Aliás, eu até entendo o seguinte, que o jovem, o servo de Deus, ele precisa conhecer, ele precisa entender dessas teorias, ele precisa, não apenas para o seu crescimento acadêmico, para o seu arcabouço intelectual, mas ele precisa saber do que se trata. Nós não somos ignorantes, né? A gente precisa para várias coisas. Alguns estão chegando já perto do Enem, outros já estão na universidade, mas de um modo geral nós precisamos de conhecer tudo aquilo que a ciência nos traz. Agora, esse conhecimento ele não vai minimizar a nossa fé, não deveria, né? Porque o jovem que pode se sentir fraco ao lidar com uma ideia da ciência como essa, é sinal de que ele ainda não ouviu o Senhor falar com ele. Porque o jovem que tem uma experiência com o Deus vivo, né, esse Deus que tanto nós temos falado, o Criador, né, e há tantos textos maravilhosos na palavra que fala da criação, essa palavra que chamou tudo à existência, essa mesma palavra que nos chamou para fazermos parte da obra do Senhor, para estarmos na sua presença, é fundamental que o jovem ele ouça essa voz, porque aí nada vai confundi-lo. Nada que é da razão humana, nada do que é científico, tudo aquilo que vem do coração do homem não pode afetá-lo, porque ele sabe verdadeiramente quem é o seu Deus e quem é aquele que o criou. Uma coisa já foi lembrado aqui, né? Uma coisa é ciência, outra coisa é fé. As duas coisas são completamente diferentes. Ciência está ligado à quarta medida, né? Tem sido falado muito, o pastor José tem lembrado, né? Altura, largura, profundidade e tempo. É aqui, não transcende. Fé não. Fé é aquilo que veio da eternidade, a grande dádiva de Deus, que vem, nos traz uma experiência, ela precisa estar alojada no nosso coração, porque é ela que vai nos levar de volta para a eternidade. Nós saímos um dia, mas pela fé nós vamos voltar. Então, não há impedimento nenhum de você, às vezes por necessidade até, estar em contato com isso. Paulo disse assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas nos convêm. Conhecimento não ocupa lugar. Agora, é importante você discernir bem onde você vai colocar isso na sua vida. É né? isso mesmo. O conhecimento que ele está tomando o quê? Está mudando sua forma de vida? Está interferindo naquilo que você um dia creu? Está deixando você agora distante do Senhor? Porque é muito fácil de trocar. Você começa a ter o conhecimento. Conhecimento é vaidade. É uma vaidade. Né? A pessoa conhece muito, começa a ficar vaidoso e começa a trocar aquilo que, na verdade, é a grande bênção de Deus, que é o conhecimento da eternidade, a ciência dele, por as coisas que são terrenas que vão permanecer. Então, não tem diferença nenhuma. Né? Ou seja, a diferença é muito grande, o gap, né? O gap é muito grande. E há uma palavra que Paulo deixou para os Colossenses, assim, tente cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Isso é que é o perigo. Por meio de filosofias... Vãs sutilezas. E vãs sutilezas, que na verdade vêm de rudimentos humanos, tradição dos homens, e não vem de Cristo, não vem do Senhor. Ou seja, esse é o cuidado para cada um de nós, não somente para os jovens, né? Porque nós estamos diante de uma série de situações. A tecnologia, a ciência tem cada vez mais, e é importante que ela se desenvolva, tem sido uma bênção para nós, né? Talvez hoje, e com certeza, pensa bem, se nós não tivéssemos eletricidade, né? Não vou falar nem de celular aqui, que tem muito jovem. Não, minha filha tem 20 anos de idade, ela fala assim, eu não sei como é que vocês viviam sem isso. Pois é, não consegue entender. Sem o celular. Eu, por exemplo, não sei como é que fazia antes sem aqueles aplicativos de trânsito. Porque eu sem isso, rapaz, é uma luta muito grande, viu? Muito bom. Respondido? Muito bem. Bom, a gente está caminhando para o final dessa edição e sempre, no final, a gente traz uma palavra, uma mensagem de um pastor
que vai aplicar isso que foi trazido do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da direção do Senhor para nós hoje. Hoje nós temos a participação do pastor Adriano Teixeira. Então, fala, pastor. Meus irmãos, esse tema evolucionismo versus criacionismo é um tema recorrente na vida não somente dos jovens, mas de todos que se interessam por entender a razão da nossa existência. Mas aqueles que tiveram experiência com o Senhor, eles sentem que Deus é a resposta para todas as coisas. E quando então nós mergulhamos na palavra, nós vamos encontrar na palavra de Deus versículos como, pela fé, Hebreus 11, 3, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Ou seja, Deus criou todas as coisas. Nós vamos nos lembrar que Paulo, ele fala lá em Atenas, para os filósofos da época, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. É um texto que dá até um basta nas especulações sobre outros mundos, porque Deus é pelo poder dele que subsiste todas as coisas. Então, quando nós finalmente encontramos lá no Evangelho de João a palavra que diz: tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, nós entendemos que nós temos um Deus criador de todas as coisas e que, inclusive, nos criou para o louvor e honra do nome dele. Que Deus nos abençoe. Amém, glória a Deus. Obrigado, Adriano, pela sua participação e pela palavra que foi trazida para os nossos jovens aqui no programa. Bom, a gente está chegando, então, ao final do programa. Eu já vou aproveitar, vou me despedir dos jovens que estão aqui. Agradeço pela presença de vocês e convido vocês a estarem outras vezes aqui. Eu sei que vocês estiveram segunda-feira passada, estão aqui de novo, né, nessa gravação, mas estão convidados a estarem sempre que desejarem. É uma alegria recebê-los aqui. Amém? Paz do Senhor. Meu colega Thalisson. Fala, Thalisson. Prazer. Eu queria, se o senhor me permite, claro, que os pastores falassem as suas formações, né? Ali acadêmica e tudo mais, até mesmo para... Muito bem. Vai lá, Tiago. Tiago, te chamei Tiago de novo. Lá no seminário aqui também. Vai lá, William. Tá certo. Eu sou formado em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado de Minas Gerais. Também sou especialista em saúde pública nesta mesma universidade. Também fiz mestrado em Educação e Docência com a linha de pesquisa em Ensino de Ciências pela Universidade Federal de Minas Gerais. Essa é a minha formação acadêmica. Muito bem. Pastor Fábio Lúcio. Eu sou engenheiro de telecomunicações, eletrônica e telecomunicações, né? E já fiz alguns MBAs nesse sentido, na parte de TI, né? E lecionei também como professor no Centro Federal de Educação Tecnológica, as cadeiras de Eletrônica 1 e 2, também no MBA, na parte de videoconferência, a parte de satélite também, mas trabalho hoje na Caixa, mas estou no final de carreira. Essas coisinhas bem fáceis, tranquilas de fazer, né? Qualquer um pode fazer isso. Olha só, talvez, Thalisson, o nosso problema com o currículo dos companheiros aqui é tempo, né? Para a gente conseguir ouvir tudo. Muito extenso. Mas vamos lá. Aqui meu agradecimento aos pastores, aos jovens presentes. Pastor José, aqui foi um prazer estar participando aqui com vocês. E acredito, como jovem, acredito que vocês compactam do mesmo sentimento. Vamos sair daqui muito mais fortalecidos, né? Para esses argumentos, para essas afrontas que nós enfrentamos aí. Muito bem. Fala um pouquinho sobre a equipe de produção. Pois é, não podemos deixar de esquecer, né, de mencionar, como o pastor Josias mesmo disse, esse programa é feito pelos jovens. Então, agradecer aqui a Raíssa, a Maritza, a Karina, o Rafael, e eu tô auxiliando também. Isso, então, já que você não quer agradecer a você mesmo, eu te agradeço. Lembrando também da Andréia, né, que a gente nunca pode deixar de mencionar. Andréia, sempre que possível, está presente com a gente aqui. Amém. Olha só, isso é uma bênção para nós, é uma alegria para nós, esse momento, um momento que a gente aguarda muito. Aos companheiros, muito obrigado, a paz do Senhor pela presença aqui. Nós que agradecemos. E todo programa bom como esse, a turma pede para ter o 2. Então vamos preparar o 2, né? Vamos lá, vamos avançar nesse projeto aí, que é uma bênção. Paz do Senhor, queridos. A paz do Senhor, Luzias, os jovens. Paz do Senhor, queridos.
a todos. Amém. A gente chega então ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Já esperando pelo programa da semana que vem. Uma coisa eu posso garantir, vai ser uma bênção, tá? Então a gente espera você, se Deus quiser, nós vamos estar de volta. Um abraço a todos, a paz do Senhor Jesus.